Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de desenho técnico do curso técnico em segurança do trabalho. Essa é a nossa quinta aula, nosso terceiro encontro, e a aula de hoje é sobre cotagem. O que seria cotagem em desenho técnico? Então, a cotagem seria a representação gráfica no desenho da característica do elemento através de linhas, símbolos, notas e valor numérico numa unidade de medida, seja ela metros, centímetros. E a norma brasileira que rege a cotagem é a norma ANBR 10126. Então, quais são as aplicações da cotagem? Então, toda cotagem ela é necessária para descrever uma peça ou componente e deve ser representada diretamente no desenho. A cotagem ela deve ser localizada na vista ou no corte de uma peça e que representa mais claramente o elemento. Então a cotagem ela vem para complementar e para esclarecer o nosso desenho. Os desenhos que têm detalhes devem ser usados na mesma unidade em todas as cotas, sem o emprego de símbolos. Então, se eu estou trabalhando com centímetros, eu vou trabalhar com centímetro em todas as cotas do desenho. Se eu estou trabalhando em metro, eu vou trabalhar em metro em todas as cotas do desenho. Então, a cotagem ela deve ser única em todo o desenho. E uma outra coisa importante é cotar somente o necessário para descrever o objeto ou o produto acabado. Para que o desenho ele não fique muito carregado, com muita informação, e acaba, por sua vez, dificultando o entendimento do desenho. Então a gente cota somente o necessário para descrever o objeto. Então, como métodos de execução da cotagem, nós temos alguns elementos que compõem a cotagem, e que são eles: a linha auxiliar, a linha de cota, o limite da linha de cota e a própria cota. As linhas auxiliares e as cotas são desenhadas com linhas estreitas, devendo ser prolongadas ligeiramente através da respectiva linha de cota. Então, observando nessa figura, nós temos uma cotagem feita nessa figura, onde essas linhas aqui são as linhas auxiliares. Essa linha é a linha de cota. Essa ponta da seta é a chamada o limite da linha de cota. E o número que vem acima da linha de cota, sempre acima da linha de cota, é a cota propriamente dita. Então aqui nós podemos observar, mais uma vez repetindo, a linha auxiliar. Tá? Então nós temos várias linhas auxiliares. A linha de cota, o limite da linha de cota, que geralmente é definido como uma seta, e a cota propriamente dita, que é o valor da minha cota. Então, as indicações das linhas de cota são setas desenhadas com linhas curtas, formando um ângulo de 15 graus, podendo ser abertas, no caso aqui nós temos um exemplo de setas abertas, ou de setas preenchidas. Tá? E também podem ser utilizados traços de aproximadamente 2 milímetros, como uma linha curta e inclinada. Essa inclinação aqui tem que ser de 45 graus. A apresentação da cotagem, as cotas elas devem ser apresentadas em desenho com tamanho suficiente para garantir a legibilidade, para ficar fácil de ler, e sua localização deve ser de tal forma que não seja cortada ou separada por qualquer linha. Então as cotas elas devem ser localizadas acima e paralelamente às linhas de cota, e preferencialmente no centro. Então aqui nós temos um exemplo em que a cota ela está paralela à linha de cota, a linha de cota está paralela à face do objeto, a cota ela está acima da linha de cota e bem no centro da linha de cota.
As cotas elas devem ser interrompidas preferencialmente no meio para a inscrição da cota. Então, quando há necessidade, que o espaço é pequeno, de eu realizar um corte, a cota ela deve ser interrompida preferencialmente no meio da linha de cota. Então, muitas vezes eu não tenho um espaço suficiente. Então, eu coloco a cota no meio da linha de cota. Com relação à disposição e apresentação da cotagem, a cotagem em cadeia, aqui vocês podem ver um exemplo de cotagem em cadeia, quando uma cota segue a outra, ela deve ser utilizada somente que possível o acúmulo das tolerâncias. Então, somente em casos necessários deve ser utilizado a cotagem em cadeia. E a cotagem por elemento de referência, usada onde o número de cotas da mesma direção se relaciona a um elemento de referência. Então, aqui nós temos um exemplo em que nós temos cotas diferentes na mesma direção de um elemento de referência. Então, eu tenho várias medidas na mesma direção. Então, nós listamos cotagens de referência. Observe que daqui a aqui eu tenho uma unidade de 150, daqui até aqui uma unidade de 420 e a peça toda de 640. Com relação à disposição e apresentação da cotagem ainda, nós temos algumas indicações especiais, como por exemplo, as cordas, tá? Arcos ou ângulos e no caso de raios. Então também são tipos de cotagens que eu tenho que fazer. Por exemplo, aqui eu tenho um ângulo de 42 graus. É um tipo de cotagem que às vezes é necessário no nosso projeto. Então, pessoal, aqui nós temos um exemplo prático de como se utiliza a cotagem em uma planta baixa. Então, vocês podem observar aqui a espessura do tijolo, né, a espessura da parede dessa construção, no caso é de 25 centímetros. Depois nós temos uma outra parede de 335 centímetros ou 3,35 metros. E, logicamente, essa planta baixa ela vai muito além disso e ela tem que ser toda cotada. Mas aqui é só a título de ilustração de como se utiliza a cotagem. E, de preferência, sempre no centro da linha de cota. Então, observem aqui a linha de cota desse desenho. A cota está sempre no centro da linha de cota. Eu achei um outro material muito interessante no YouTube do Telecurso 2000. É bastante autoexplicativo, tem recursos gráficos muito bons que eu acho interessante vocês assistirem. Então eu vou pedir para o tutor para acessar esse site e passar esse filme para vocês. Logo em seguida, nós vamos colocar em prática os conhecimentos adquiridos a respeito de cotagem. Então, qual vai ser o nosso exercício de hoje? O exercício vai ser o seguinte. Lembram dessa figura que ela foi elaborada na aula passada? Então, nós vamos fazer a cotagem das projeções dessa figura. Então, nós vamos fazer a projeção lateral, nós vamos fazer uma vista lateral e vamos fazer a cotagem dessa vista lateral. Para isso, logicamente, vocês vão utilizar uma malha, vão desenhar a vista lateral e realizar a cotagem. Da mesma forma, nós vamos fazer a cotagem da vista superior e da vista frontal. Então, essa é a nossa atividade presencial dessa aula de cotagem. Espero que vocês aproveitem bastante e prestem bastante atenção no vídeo do Telecurso 2000, que é um vídeo muito interessante. Obrigado pela atenção de vocês.